Primeiro, acho que é importante que eu me apresente. Meu nome é Márcia, eu sou jornalista de formação e sou gerente geral do Canal Saúde, que se propõe a ser uma emissora de televisão do Sistema Único de Saúde, do SUS, e que funciona na Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro. Bom, me pediram para falar sobre informação, educação e política de comunicação no SUS. Eu vou começar pedindo licença a vocês para puxar mais a brasa para a sardinha da comunicação em função da minha bagagem pessoal, da minha bagagem profissional. É uma área, um campo onde eu vou ter mais a contribuir, eu acredito, embora, ao falar de comunicação, a gente vai ver, a gente também tangencia esses outros campos, que são os campos da informação e da educação. Bom, a informação a gente poderia supor, né, assim, muito a grosso modo, poderia pensar a informação como matéria-prima do que se faz, né, das ações de comunicação e educação. E entre comunicação e educação, aí sim a gente pode encontrar muitos pontos em comum. Ambos são campos, são contextos, né, que se colocam a serviço de outros campos, e tanto comunicação como educação, elas pressupõem diálogo, né? Não é possível, hoje a gente acredita que não é possível fazer nem comunicação, nem educação sem diálogo, sem uma via de mão dupla diferente desse vídeo que eu estou fazendo para vocês. Se bem que até esse vídeo, embora ele a princípio esteja de mão única, vai gerar reações e vai gerar desdobramentos no momento que vocês assistirem, imagino, no debate de vocês. Então, também, de alguma forma, ele tem um caminho de volta. Enfim, Paulo Freire já falava isso, já estabelecia essa conexão entre comunicação e educação. Ele já dizia que não era possível educar sem comunicar. Por outro lado, também eu acrescento que também não é possível pensar uma comunicação completamente despida de alguma intencionalidade educativa, né? De modo que a gente vai estar falando de campos que dialogam muito. Bom, feito esse preâmbulo, acreditando que vocês estão me concedendo a licença para focar mais na área de comunicação e também acreditando que vocês vão me conceder a licença de olhar para a minha cola de vez em quando, meu papelzinho de cola, porque não dá para lembrar disso tudo assim de uma paulada só, acreditando nisso, a gente vai começar a conversar efetivamente. Bom, a gente falou que comunicação e aí educação também, que é diálogo, mas esse entendimento nem sempre foi predominante, né, quando a gente falava desses campos. Quando o campo da comunicação ele começa a se consolidar como campo de conhecimento, né, como um campo de práticas, e aí você vai pensar nos anos 50, 60, as teorias da comunicação, elas trabalhavam em cima do chamado modelo informacional de comunicação, que vocês devem conhecer, que é o modelo que pressupõe um emissor, um receptor e uma mensagem sendo transmitida através de um meio de comunicação. Esse modelo, ele vai encontrar uma correspondência, um espelhamento muito razoável na mídia de massa, que naquele momento também começava a se consolidar. Né? Por quê? Porque a mídia de massa, jornal, a TV, o rádio, a mídia de massa tradicional, né, antiga, vamos chamar assim, ela é uma mídia que sai de um para muitos. Né? A TV, você tem um grupo que produz uma mensagem que vai ser disseminada junto a milhões de pessoas, do mesmo modo que o rádio, do mesmo modo que o jornal. E aí esse modelo informacional, ele parecia dar conta das possibilidades de análise, né, da comunicação. Mas, na verdade, esse modelo, e não é muita gente que sabe disso, ele foi desenvolvido por um físico e um matemático para dar conta de estudar o processo do telégrafo. Né? Então, dentro desse, ele não estava falando efetivamente desse fenômeno social que é a comunicação, ele estava falando do telégrafo. Então, esse modelo do emissor, do receptor, o meio e a mensagem, ele pressupunha que qualquer coisa que interferisse nessa transmissão, ela era conhecida como, era chamada ruído, era um ruído de comunicação. Se a gente pensa no telégrafo, está certíssimo, né? O objetivo desse aparelho, do telégrafo, é transmitir uma mensagem, e o quanto mais limpa, entre aspas, né, ela chegar ao seu destino, tanto melhor. Né? Mas se a gente pensar nos processos de comunicação, o que seriam ruídos de comunicação?
Ruído de comunicação pode ser, por exemplo, as barreiras de vocabulário, né? A pessoa que está te ouvindo falar, ela vai escutar o que você está falando e ela vai entender diferente, porque as palavras que você está usando para ela têm outros sentidos. Ou a própria bagagem pessoal. O que eu estou dizendo aqui, dificilmente duas pessoas no grupo que está ouvindo essa gravação, dificilmente duas pessoas vão entender exatamente a mesma coisa, porque cada uma delas tem uma bagagem pessoal, tem uma experiência de vida que vai fazer com que ela entenda o que eu estou dizendo de uma maneira um pouquinho diferente, ou que entenda de uma maneira diferente, ou ainda que dê mais ênfase para alguma coisa que eu estou dizendo, outra coisa que eu estou dizendo não concorde muito, acho menos importante, enfim. Isso não são ruídos de comunicação, isso é parte constituinte da comunicação. E a gente não pode fazer comunicação sem considerar essa possibilidade, essa diversidade. Né? Uma mensagem nunca é uma mensagem são muitas. E, na verdade, a gente hoje poderia refletir que é bastante autoritário imaginar que um conjunto de milhões de pessoas vão entender exatamente da mesma forma uma mensagem veiculada por um meio de comunicação e, mais ainda, vão receber exatamente a mensagem que o suposto emissor está tentando veicular. Bom, diante disso, a gente, né, esse modelo, com o passar dos anos, e a própria vivência, né, da comunicação, sem falar além do avanço do campo da comunicação em si próprio, né? Porque quando também adotaram esse modelo informacional, era porque a ciência era uma maneira de se aproximar a comunicação das ciências exatas, né? Para garantir um status de ciência à comunicação. Então, a valorização dessa ideia da comunicação unidirecional. Enfim, apesar disso, né, esse modelo ele vai avançando e hoje a gente pensa a comunicação em rede. Na verdade, a comunicação é um processo dinâmico, a gente tem que pensar a comunicação como um contexto onde as verdades são negociadas, porque é isso aí, a gente está o tempo todo, através da mídia, através de debates, na relação entre o médico e o paciente, em qualquer situação onde haja comunicação, o que a gente está fazendo ali é negociar verdades. Isso não é absolutamente problemático, isso é legítimo. As pessoas têm verdades diferentes, são verdades diferentes que circulam e a gente passa o tempo todo negociando. E aí eu trago para vocês da Fiocruz uma contribuição da professora Inesita Soares, que é pensar a comunicação em rede organizada numa espiral. Porque apesar da comunicação de fato acontecer em rede, a gente não pode dizer que todo mundo faz a mesma comunicação. É óbvio que um veículo de comunicação de massa, uma emissora de televisão, ela vai ter mais poder de disseminar verdade do que uma sala com 5 pessoas conversando. Então, você pensa numa espiral onde você vai ter os veículos, todos somos emissores e receptores, mas a capacidade de emissão vai ser maior quanto mais no centro da espiral você tiver e quanto mais na periferia, menos vai ser a sua força de emissão. Mas todos somos emissores e receptores. Todos nós estamos o tempo todo produzindo e recebendo mensagens. E é importante que uma comunicação no SUS pressuponha isso. Bom, vou andando, que eu estou olhando minha cola, como falei para vocês, já andamos bastante, né? Se a gente fosse pensar na mídia de massa, por exemplo, a mídia de massa, como eu falei, ela está no centro da espiral, né? Mas, aí, quando a gente está falando de SUS, o assunto da mídia de massa, ele aparece muito, todo mundo reclama muito, né? Que a imprensa fala mal do SUS, que eles têm uma postura autoritária, que eles não escutam o outro lado da história. Mas é bom a gente lembrar que a mídia, ela é apenas um contexto dentro do contexto geral da comunicação. A comunicação não é sinônimo de mídia. Né? Mídia é um espaço, é um elemento dentro do contexto de comunicação, onde vai entrar um monte de outras coisas. Né? Desde as salas de espera, falando de SUS, desde as salas de espera das unidades de saúde, passando pelas salas de aula, enfim, das escolas técnicas do SUS ou dos cursos de medicina, enfim, até as conferências de saúde, todos esses espaços, são contextos de comunicação. E aí, para a gente falar de comunicação, de fato, a gente tem que considerar a capacidade de comunicar para além da mídia, além de, obviamente, conseguir estabelecer uma relação mais produtiva
com a mídia, com a imprensa, né? Lembrando que quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de SUS, o SUS não é o único que está falando com a mídia, né? Apesar da gente ter um sistema único de saúde, você tem, na verdade, a saúde suplementar, você tem a saúde privada e está todo mundo incidindo sobre essa mídia, está todo mundo disputando verdades. Eu tenho certeza que se vocês chamarem um assessor de comunicação de algum plano de saúde, ele vai fazer reclamações muito semelhantes às reclamações que um assessor de comunicação no âmbito do SUS. De falta de espaço, de distorção, e a gente tem que entender que o espaço da mídia ele é assim e que a gente está ali para disputar. E pensar a comunicação de uma maneira mais estratégica, como alguma coisa que vai além só da mídia, né? Bom, aí agora eu vou fazer a gente já está bem avançando. Eu queria colocar para vocês o seguinte: a gente reclama a beça da mídia, diz que a mídia é autoritária, mas eu queria convidar os profissionais e os militantes da saúde pública, os militantes do SUS, a pensar em que comunicação a gente faz como ator do SUS. E lembrar que uma comunicação do SUS, uma política de comunicação e uma política de educação no SUS, ela deveria se pautar pelos princípios e diretrizes do próprio sistema de saúde. Então vamos pensar aqui, né, os princípios do SUS. O primeiro, a universalidade. A universalidade, ela aponta para a gente que a saúde é um direito de todos. Aí eu queria trazer para vocês esse questionamento. A comunicação no SUS, ela é um direito de todos? O usuário tem condições de comunicar com a mesma potência que um profissional? Com a mesma potência que um gestor? No âmbito do Conselho de Saúde, como é que isso acontece? Eu não estou dizendo que sim nem que não, eu só estou trazendo a questão para pensar. Outra coisa, a igualdade, né, que consta, que a gente traduz um pouco na saúde pública por equidade. As pessoas têm garantidas as condições necessárias para que todos falem igual, para que todos emitam mensagens, para que todos comuniquem de maneira igual no SUS? Todos nós recebemos um tratamento diferenciado para que todos tenhamos possibilidades igualitárias de falar, de emitir mensagens sobre saúde? Isso no campo do SUS, não estou falando da mídia, estou falando da nossa prática diária. E a integralidade, a gente consegue fazer uma comunicação global, estratégica, que fale com a mídia, com o usuário, que contemple todos os aspectos, ou a gente fica só centrado na mídia? E se a gente for falar de diretrizes, piora mais ainda, na minha opinião. Eu acho que a coisa fica mais complicada, porque as diretrizes do SUS, a gente considera descentralização, a comunicação no SUS, a via de regra, ela é bastante centralizada, né? Aí a gente pode pensar a comunicação centralizada, as grandes campanhas centralizadas no Ministério da Saúde, até a comunicação que a gente faz nos estados e municípios, que sai sempre de um foco central. A questão da participação social também, que remete à questão da equidade e da universalidade do direito à comunicação. E além da questão do diálogo da rede, né? Municípios que conversam com o Estado, que conversam com a União. Na área de comunicação isso acontece? A gente dialoga para produzir a comunicação do SUS? Isso são questionamentos, também não é uma ideia minha, inédita, também é uma ideia aportada pela Fiocruz, pela professora Inesita e pela professora Janine Cardoso, mas enfim, eu acho que são questões muito interessantes para a gente pensar a comunicação. Porque apesar de todas essas diretrizes e princípios que deveriam nortear comunicação e educação no SUS, a comunicação no SUS continua muito restrita à assessoria de imprensa. E, muitas vezes, a assessoria de imprensa da gestão, né? A grande parte da comunicação que é produzida pelo SUS é uma comunicação produzida com cara de assessoria de imprensa. E a gente precisa pensar nisso. Bom, essa ideia de uma política de comunicação para o SUS que não se efetiva, né? A gente tem como locos de comunicação no SUS, como eu falei, as assessorias de imprensa, as assessorias de comunicação. A gente não tem a produção de uma comunicação pensada para a promoção da saúde. Recentemente eu estive no Rio Grande do Norte, lá existe uma coordenação de informação, educação e comunicação, pensada para a promoção da saúde, mas isso é uma coisa difícil de encontrar. E essa política, ela é muito recorrente, isso já é uma demanda recorrente do sistema. A gente vai ter na 9ª Conferência Nacional de Saúde, onde o tripé informação, educação e comunicação é colocado como um tripé fundamental de sustentação do SUS para fortalecimento do controle social, e a gente vai ter a repetição disso na 10ª,
na 11ª, inclusive até aqui na minha cola, né, a gente vai ter em momentos como na 12ª conferência em que a comunicação constitui um dos eixos temáticos da conferência e a gente vai ter momentos de propostas muito concretas, como a instalação da Rede Pública Nacional de Saúde, de Comunicação em Saúde, que é uma proposta que apareceu na 11ª conferência, que é reforçada na 12ª, mas que até hoje a gente não consegue efetivar. E, por fim, para fechar, queria colocar para vocês uma questão geral. Não é à toa que a gente tem tanta dificuldade de emplacar uma política de comunicação para o SUS, uma política efetiva. Porque, na verdade, efetivamente, a gente não tem uma política de comunicação no país, uma política de comunicação geral. Né? Os únicos artigos da Constituição de 1988 que jamais foram regulamentados são os artigos do capítulo 5, que se refere à comunicação. Então, a gente tem aí um cenário de dupla dificuldade. Qualquer ação, qualquer estratégia que a gente pense de comunicação em saúde, a gente tem que ter clareza que ela em algum momento vai bater nesse muro, ela vai esbarrar nessa ausência de um marco regulatório para a comunicação. Programas como, por exemplo, o Programa de Inclusão Digital dos Conselhos de Saúde, ele não vai andar enquanto a gente não tiver uma política efetiva de inclusão digital, que garanta banda larga no país inteiro. Isso só para citar um exemplo. E aí, para deixar algumas conclusões, eu queria dizer para vocês, desejar a vocês um bom processo de conferência no Estado de São Paulo e colocar que a 15ª conferência é mais uma oportunidade que a gente tem para pensar efetivamente uma política de comunicação para o SUS. E pensar isso de uma maneira mais aberta e mais estratégia, tirando um pouco o foco da relação com a mídia, embora não desconsiderando, e pensando uma comunicação que respeite, que dialogue com os princípios e diretrizes do SUS. É isso, gente. Obrigada.